Altura para o debate neste Closing Bell de quinta-feira. Contamos com a opinião de Ana Paula Vitorino, professora do Instituto Superior Técnico, Alexandre Mota Pinto, advogado, e António Gomes Mota, diretor da ISCTE Business School. Agradeço aos três a vossa presença neste Closing Bell. Ana Paula Vitorino, começo por falar da questão do Governo. Há um acordo político entre o PSD e o PP. Estão reunidas as condições para a estabilidade nesta próxima legislatura? Eu julgo que sim, que estão reunidas essas condições. Aliás, é desejável que o Governo seja formado o mais depressa possível e que dure 4 anos. O país precisa de estabilidade e temos condições. Temos uma maioria parlamentar clara, aliás, maioria absoluta por parte do PSD mais CDS. Temos o apoio do Presidente da República. E agora temos, de facto, um acordo político anunciado. Esse acordo político, de facto, é muito vago e aguardamos aquilo que é o acordo programático que será refletido naturalmente no programa do próximo Governo. Mas existem, de facto, estão neste momento reunidas as condições necessárias para o país ter a estabilidade política que é necessária. O grande se tem que ver com, obviamente, aquilo que vai ser o comportamento do PS durante esta legislatura. António Costa já veio dizer que uma coisa é o acordo da Troika, outra coisa é o programa do PSD. PSD, leia-se PSD-CDS. Francisco Assis e António José Seguro, candidato a secretário-geral, tiveram uma postura um pouco mais próxima daquilo que poderá ser um apoio à implementação das medidas. Que leitura faz destas declarações? Eu não tenho qualquer dúvida que aquilo que é exigido ao Partido Socialista e aquilo que se espera do Partido Socialista é que tenha uma postura responsável durante a oposição. Como disse, nós vamos ter um governo que se espera que seja de 4 anos e, portanto, o Partido Socialista deve de facto ter uma postura responsável durante esses 4 anos ou durante o tempo que durar o governo. Agora, evidentemente que essa postura responsável tem que respeitar aquilo também que é a matriz do próprio Partido Socialista e os seus compromissos assumidos recentemente, enfim, durante os governos de José Sócrates e, portanto, também relativamente ao acordo assinado com a Troika. E por isso eu revejo-me e subscrevo essas opiniões transmitidas de que o Partido Socialista deve ter uma posição responsável e que deve respeitar o acordo com a Troika. Tudo quanto vá para além disso, naturalmente que para ter o apoio do Partido Socialista tem que ser naturalmente negociado. Agora, naturalmente que essas matérias não podem violar e violentar aquilo que é a nossa matriz ideológica e, portanto, espera-se para ver. Naturalmente que nós temos aqui duas perspectivas que têm estado em cima da mesa. Uma delas é a perspectiva que tem sido transmitida pelo nosso futuro Primeiro-Ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho, que vem dizer que é preciso ir mais além do que o acordo com a Troika, mas também temos tido uma postura representada pelo Dr. Paulo Portas, que tem tido uma matriz mais de natureza de preocupação de natureza social e que tem mais a ver também com alguma postura de redução da crispação em termos sociais. Agora esperamos exatamente para ver o que é que está no programa do Governo para que se possa efetivamente estabelecer um comportamento por parte do Partido Socialista. Agora também se sabe qual é a posição do Partido Socialista relativamente àquilo que são alterações de natureza constitucional e que foram expressas o ano passado e que eu espero, muito sinceramente, que sejam mitigadas neste momento, até porque temos uma coligação no Governo que, como disse, tem que encontrar a bissetriz entre essas duas posturas mais extremas dos seus líderes. Agora, não se pode esperar do Partido Socialista, de facto, que subscreva matérias para as quais sejam necessárias alterações constitucionais que violentem tudo aquilo que tem sido as posições assumidas pelo Partido Socialista. Alexandre Mota Pinto, é um processo que tem sido relativamente rápido para aquilo que estamos habituados nos últimos anos, depois do 25 de Abril, de constituição de governo. O programa ainda não é conhecido. Pedro Passos Coelho disse hoje que será levado ao primeiro Conselho de Ministros e aí só depois será apresentado. Também não tem surgido muita informação sobre os nomes que compõem o governo, mas tem sido um processo relativamente rápido, este de constituição, de acordo entre os dois partidos. Sim, tem sido um processo rápido e acho que bem conduzido, porque realmente as tarefas, enfim, com que este governo se confronta são tão prementes que acho que era realmente preciso criar rapidamente, enfim, constituir rapidamente um governo que entre em funções, não é? E eu diria que as tarefas com que este governo se confronta agora nos próximos 6 meses
no fundo, se podem resumir a uma fórmula, diria eu, de 3 palavras. Confiança, confiança, confiança. Ou seja, o Governo o que tem que fazer agora é restabelecer a confiança, quer dos portugueses no Governo e no Estado português, quer dos nossos credores no Estado português. Porque a nossa crise é, antes de mais, uma crise de crédito. E, em termos imediatos, a nossa crise é uma crise de crédito. Deixámos de ter a capacidade de nos financiarmos. E, portanto, credor é aquele que acredita que vai ser pago. Mesmo etimologicamente, credor é alguém que acredita, portanto, vem do latim de credo. E a confiança é uma fé, uma crença profunda. São coisas muito parecidas. Portanto, sem confiança não há crédito. Não é? A confiança é algo que desempenha um papel muito importante na economia. É algo, isto não é um lugar comum, enfim, hoje em dia está reconhecido até por estudos. Uma área da economia, o António saberá isto melhor que eu, mas dos estudos da economia comportamental. Há um Prémio Nobel de Economia, em 2001, George Akerlof, que publicou um livro recente, muito interessante, em que diz que, no fundo, resume os 5 instintos essenciais que regem a economia, em que respondem a uma série de questões económicas essenciais sobre aquilo que eles chamam os animal spirits, os instintos, enfim, as forças instintivas que regem a economia. E o primeiro desses espíritos, o primeiro desses instintos, diz ele que é a confiança. E realmente nós vemos, por exemplo, no memorando da Troika, há ali medidas que são tomadas só para restabelecer a confiança. Por exemplo, subir o rácio do capital dos bancos para 10%, acima do montante que é exigido em termos regulamentares. O FMI já veio dizer que isso é feito para restabelecer a confiança dos mercados em Portugal. Um outro aspecto importante, o investimento que se espera, o acréscimo de investimento privado que se espera que seja obtido com a desvalorização fiscal, e o seu efeito multiplicador desse investimento dependem muito da confiança, porque se não houver confiança é que haverá investimento. E, portanto, eu acho que realmente o Primeiro-Ministro tem percebido isso, tem falado muito em coragem e confiança. São palavras que ele tem utilizado muito. Deu uma entrevista justamente ao Financial Times para ser ouvido junto dos nossos credores, para mostrar que podem confiar no governo português. E outro aspecto, enfim, que eu acho que seria importante é que para os próximos 120 dias, eu acho que devia haver um programa muito claro, com uma série de medidas, para que os nossos credores percebam claramente que nós não somos a Grécia. Nós agora temos um governo e vamos pôr a casa no sítio. Era muito importante, agora com um conjunto de medidas, que seriam medidas diárias, pensadas para 120 dias, dar uma mensagem muito forte para os nossos credores para dizerem que podem confiar em nós, não é? Eu acho que há uma frase, se me permite só sem querer monopolizar, mas há uma frase, enfim, que foi dita pelo presidente Franklin Roosevelt, quando tomou posse em 1933, no pico da Grande Depressão, e ele disse na altura que a única coisa de que nós temos de ter medo é do próprio medo. E eu acho que isto se aplica claramente à situação portuguesa. Quer dizer, a única coisa que nós temos de ter medo é do medo ou da desconfiança na economia portuguesa. António Gomes Mota, como a Alexandra dizia, é um conhecedor grande dos mercados, não só em termos profissionais e académicos, mas esta entrevista de Pedro Passos Coelho ao Financial Times, que é a primeira, depois de ter sido indigitado como Primeiro-Ministro, no próprio dia em que foi indigitado, traz algumas novidades. A questão do Ministro das Finanças ser independente, traz a questão também da Comissão de Avaliação das Contas, com 2 elementos que são estrangeiros. Há aqui um cuidado em passar uma mensagem para os mercados. Nada disto era novidade em termos internos, mas é um sinal importante para os mercados internacionais. É assim que eu entendo? E fundamentalmente o que ele procurou, penso, fazer foi passar duas mensagens importantes, que é transparência, e estes aspectos no sentido de que o Ministro de Finanças é independente, da Comissão vão nesse sentido, e também muita determinação. Aliás, eu acho que mais do que coragem, que o Alexandre usou há pouco e bem, é muita determinação. E procurar também, ao mesmo tempo, não dourar a pílula, que é outro aspecto aqui muito importante. E eu acho que aquela frase que ele, no fundo, refere, vamos passar 2 anos terríveis, essa frase tem um significado que eu acho que é interessante. Muito mais do que ser uma frase interna, para consumo interno no sentido que vamos passar dificuldades, no fundo, o que eu acho que ele pretendeu foi passar uma mensagem de que, de facto, vai haver um plano muito exigente, muito duro, que naturalmente vai ter consequências para as famílias, para as pessoas e para as empresas, mas a mensagem clara que ele procurou passar de forma, penso eu, mais relevante foi a de transparência e determinação.
Parece-lhe que esses sinais são reconhecidos pelos mercados ou falta, de facto, agora olhar para a implementação nos próximos tempos? Como dizia o Alexandre, não direi os próximos 120 dias, porque esse é um prazo que começa a ser um médio prazo nos tempos que correm, mas os primeiros tempos de governo são importantes para cimentar ou não essas mensagens que foram tentadas passar. Sim, embora eu, por acaso, até acho que 120 dias, na conjuntura atual, é longuíssimo prazo, não é? É perdermos um bocadinho de vista. Porque, de facto, nós vivemos aqui no meio de uma situação que é complicada, que é, independentemente do que o Governo faça ou se proponha fazer e consiga fazer nos próximos meses, em termos de resultados, nós vamos estar sempre um bocadinho prisioneiros de toda a incerteza que neste momento rodeia o euro e muito, em especial, por causa da Grécia. É importante que haja essa capacidade de implementação e de medidas, porque nos diferencia, e já temos aqui mais de uma vez falado sobre o assunto, nos diferencia do caso grego, mas o caso grego, se for mal resolvido, eu tenho algum receio, por aquilo que nós vamos ouvindo dos principais protagonistas e responsáveis, que possa não ser bem resolvido, isto tem um efeito de contaminação tramado. E que nós, por mais determinados que sejamos, por mais aplicados que sejamos naquilo que nos prometemos fazer, podemos vir a sofrer consequências e que não são simbólicas. E não só nós, porque eu estou muito preocupado aqui, e hoje já houve sinais claros a esse propósito da nossa vizinha Espanha, que é o próximo alvo natural. Aliás, ontem um relatório do Banco de Espanha, do Banco Central, dava conta exatamente da necessidade de avançar para reformas. O Governo veio dizer que para já não era preciso, mas ainda assim são cada vez mais as vozes que se levantam para uma reestruturação da economia espanhola. Parece que começa a surgir uma pequena onda relativamente à economia espanhola. Mas se nós tivermos memória, foi assim que há 1 ano e meio começou a história Exatamente. Em relação a nós. Claro. Repare, o problema principal que está em causa com a Grécia resume-se de uma forma muito simples. E por isso é que nós, infelizmente, não podemos fazer grande coisa por isso, a menos que haja, de facto, um rápido consenso quanto à forma de sairmos do problema. A reestruturação forçada ou similarmente a isso da Grécia tem 2 efeitos terríveis e que são os 2 em cadeia. O primeiro é, obviamente, que os investidores ficam naturalmente com um receio brutal de todas as economias que sejam muito próximas e, portanto, vão deixar de querer ter ativos, leia-se obrigações portuguesas, espanholas, italianas, irlandesas, etc. Bem, isto vai ter um efeito imediato, que é, além desses títulos perderem valor, as taxas de juros vão disparar nestes países todos. Esse é o primeiro efeito. Mas o segundo efeito, que ainda amplia o anterior, é que os próprios ativos dos bancos, e é bom lembrarmos que os bancos europeus estão cheios de obrigações destes países, vão ter uma desvalorização muito grande. E, portanto, vai ser preciso aumentos de capital, problemas que já conhecemos há cerca de 2 anos. A conjugação destes 2 efeitos é absolutamente incontrolável. E, portanto, eu tenho muito receio que, se não houver uma resolução rápida, por um lado, e minimamente equilibrada da situação grega, nós possamos ficar muito expostos a esse problema, não só nós, mas neste caso, que é o que mais interessa a nós, independentemente do que o Governo vai ou não estar a fazer nas próximas semanas.